Você consegue lembrar, eh, de alguma coisa que o Senhor já fez por você? Eu tenho certeza que sim. Eu me lembro de muitas coisas que o Senhor já fez por mim, na minha vida, na vida da minha família. E o Senhor, ele pede para nós estarmos sempre compartilhando essas coisas com a nossa família, para que os nossos filhos, os nossos netos, não se esqueçam de quem Ele é. A palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim: Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Eu tenho assim, algumas coisas aqui para compartilhar com vocês que o Senhor fez aqui na minha família, para vocês assim terem uma base das coisas que o Senhor faz nas nossas vidas. O meu filho agora ele tem 26 anos de idade, vai fazer, né, 26 anos agora em setembro, mas quando ele tinha 3 meses de idade, ele caiu do beliche, de cima. Eu fui atender o telefone e a casa que nós morávamos era uma casa muito velhinha, muito antiga e tinha muito aranha marrom. Aqui em Curitiba tem bastante aranha marrom e era mês de setembro, ele nasceu em setembro, então setembro, outubro, novembro, dezembro, era verão, dezembro, estava muito quente, então tinha muita aranha e então eu evitava que deixar assim ele embaixo, na parte de baixo, assim, próximo do chão, né? Mesmo porque ele era bebezinho, né? Então, a Emily, que é a minha filha mais velha, né? Ela tava com 4 aninhos na época. Eu deixei ele com ela na cama de cima e fui atender o telefone. Falei, filhinha, dá uma olhadinha nele aqui que a mãe vai atender o telefone e a mãe já volta. E deixei ela assistindo um desenho. Ela se distraiu com o desenho e ele, mexendo nas perninhas, né? Acabou que caiu do beliche. Na época o telefone estava cortado, só recebia ligação. Aí eu escutei o barulho e só escutei um choraminguinho dele. Falei, mãe, espera só um pouquinho. Cheguei lá, peguei ele do chão, peguei ele no colo. Eu vi que o rostinho dele estava roxo. Aí eu só falei, mãe, eu vou passar o número do Hamilton, liga para ele e fala para ele vir para casa urgente que o Henrique caiu no chão, caiu do beliche no chão. Aí eu, tipo assim, olhei, não estava sangrando nem nada, falei, vou levar no pronto-socorro, porque pensa, um bebê de 3 meses cair do beliche, tinha que levar no pronto-socorro para ter certeza que não tinha nada de errado. Quando nós estávamos indo para o pronto-socorro, ele desmaiou no carro. Não acordou mais, eu chacoalhei ele não acordou mais, estava babando. Antes de ir para o hospital, deixamos a Emily na igreja. O pastor morava nos fundos da igreja, né? Deixamos a Emily lá, explicamos a situação, né, para eles, para a família do pastor. E daí fomos pro pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, cheguei lá. Eu não sou uma pessoa que se desespera, não sou aquela mãe que grita, que berra, que nada. Eu sou muito... a minha reação é para dentro, não é para fora. Eu não sou uma pessoa que grita, que... Por dentro eu tô assim, mas por fora eu não demonstro para fora. O meu problema é que é interno, tudo eu guardo para dentro. Então cheguei no hospital,
tipo, a lágrima escorrendo, mas eu passei os dados, tudo certo, expliquei a situação. E o Henrique no meu colo, desacordado. Aí passou pelo raio-x. Quando o médico pegou, que o médico chamou, que eu coloquei o Henrique na maca, ele abriu o olhinho. O rostinho dele, o roxo sumiu do rostinho dele. O rostinho dele voltou à corzinha normal e ele abriu o olhinho. O médico olhou, não tinha nada. Ficamos aguardando o resultado do raio-x. Veio o raio-x, não tinha nada. O Henrique voltou para casa sem receita, sem nada. O Henrique não tinha nada. Voltamos do hospital, pegamos a Tiffany. Falei cheguei lá, falei, pastor, o Henrique não tinha nada. Falei, cheguei lá, a hora que coloquei ele na maca, o Henrique abriu o olho. Ele falou, que hora que era? Falei, era umas 7. Daí eu falei pra ele, acho que era 7h10, que mais ou menos que eu olhei no relógio e falou assim, nessa hora, a igreja inteira tava orando por ele. A gente levantou um clamor por ele na igreja. Então eu sei que foi um milagre do Senhor. Porque eu sei que ele desmaiou no carro. Eu vi o rosto dele como estava dentro do carro. Eu sei que deu um problema neurológico nele quando ele caiu. Então eu sei que foi um milagre do Senhor. O meu filho, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é super inteligente. Ele andou com 1 aninho de idade, ele falou cedo. Ele sempre foi muito inteligente na escola, sempre tirou as melhores notas. Ele trabalha em home office, ele é autodidata, pensa no menino maravilhoso, amoroso, inteligente, carinhoso. Ele é assim, pensa aquele filho que toda mãe queria ter. Ele é uma bênção. Então, Deus, assim, fez um milagre. A Emily, essa que estava com ele, nos 4 anos de idade, ela foi para a praia com a minha irmã mais velha. E daí, quando eles estavam voltando para casa, o carro morreu. Aí desceu todo mundo para empurrar o carro. Nessa de empurrar o carro, criança adora participar. A Emily estava na ponta do carro, empurrando na ponta. Ela escorregou. Quando ela fez isso aqui, ela caiu no chão. E pensa assim, gente. Ela estava aqui, assim. Ela caiu e caiu assim. O carro passou em cima dela. O pneu de trás passou em cima do peito dela. Não fez nada. Depois que eles contaram que o pneu traseiro passou por cima do peito dela. E não aconteceu nada com ela. Nada. Pensa um carro passar por cima do peito de uma criança de 4 anos. E não aconteceu nada com ela. Gente, são coisas assim que os livramentos que Deus deu na vida da minha família, que eu nunca vou poder agradecer o suficiente ao Senhor. Nunca, jamais vou poder agradecer o suficiente. O meu esposo, ele estava mexendo no carro, colocou o macaco, ergueu o carro, estava mexendo embaixo do carro. Ele é muito curioso, ele mexe, ele arruma o próprio carro dele. O macaco escorregou e o carro caiu em cima dele. E pensa, gente, ele ficou preso embaixo do carro. A nossa garagem, nessa época eu morava na casa da minha mãe, a garagem ficava em cima. Se ele gritasse, eu não ia escutar. Ele preso embaixo do carro, ele colocou o macaco no lugar e ele conseguiu erguer o carro de novo. E com ele preso embaixo do carro.
E ele mesmo saiu debaixo do carro. E dele pegou, chegou lá e falou: o carro caiu em cima de mim. Fomos pro pronto-socorro, tirou o raio-x e não tinha acontecido nada. O médico falou assim: cara, ele falou assim: teu santo é forte. Porque não, do jeito que você me contou que aconteceu, era para ter quebrado. Então, assim, eu falei para ele assim: amor, o anjo deve ter quebrado a asa. Claro que não, né? Então, são tantos livramentos. Uma vez, quando nós estávamos indo para a praia, um caminhão bateu em nós, foi arrastando o nosso carro no paredão, assim, da estrada, sabe? A gente escutava o carro arrastando, o barulho do carro no metal, assim, gritando, assim, o metal. Quando a gente desceu, o meu lado onde o caminhão bateu, deu uma amassada. Mas o outro lado que a gente escutava raspando, quando a gente desceu, a gente parou no posto rodoviário para denunciar a placa do caminhão. Quando a gente desceu para olhar o lado que foi raspando na lateral da estrada, que divide uma pista na outra, não tinha um arranhão no carro. E a gente ouvia o barulho. E não tinha um arranhão no carro. Então, fora assim, de estar faltando alguma coisa, e daí a gente receber a compra, provisão de roupa, de calçado, de comida, muitas coisas. Então são coisas que a gente vai contando, sabe? Vai crescendo, vai contando. O meu netinho, quando ele crescer mais, vou contar para ele, e a gente vai contando. São essas coisas que a gente tem que estar atento para contar as bênçãos que o Senhor faz, os milagres que o Senhor faz na nossa família. É isso que a palavra diz, sabe? Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passe-nas adiante a seus filhos e netos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Claro que o maior bem que o Senhor já fez por nós foi entregar o seu filho em nosso lugar. Jesus entregar a sua vida por nós, né? E nos dar a salvação. Só que nessa época Jesus ainda não tinha entregado a vida ainda, né? Então o Senhor fala sobre isso para contar as coisas, né, que o Senhor tinha feito por eles. Nós, além, né, da salvação, né? Isso é uma coisa que o mundo inteiro conhece, né? A salvação, mas os nossos filhos não podem esquecer das grandes coisas que o Senhor fez por nós. Os meus filhos nunca vão esquecer dos livramentos que o Senhor fez na vida deles. Nunca vão esquecer, porque a gente sempre vai compartilhar as maravilhas, os milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, o Senhor tem sido assim maravilhoso. A minha filha caçula, na escola, ela tropeçou numa mochila, ela deu com a cabeça na quina do armário das mochilas. E deu aqui, ó, por pouco não pega no olho dela. E ela levou 3 pontos aqui na testa. Quando ela tinha uns 6 aninhos de idade. Esse mesmo meu filho que caiu do beliche, na escola, ele estava brincando de virar mortal. E eu pensava, meu Deus, um dia vão me ligar dizendo que esse menino quebrou a cabeça. Ele não quebrou a cabeça, mas ele quebrou o cotovelo na escola. 3 pinos no cotovelo. Cheguei lá na escola, o cotovelo dele parecia um pão, desse tamanho. Tinha quebrado o cotovelo, tava pendurado assim o cotovelo dele. Também, super corajoso. Não derramou uma lágrima. Ele só chorou, meu marido falou, porque ele quando ele soube que ia ter que pôr pino.
porque daí ele pensou que ia passar vergonha na escola. 13 anos, 12, 13 anos. Super corajoso. Colocou os pinos, fez a cirurgia, tudo. Super corajoso. Também um livramento do Senhor, porque ele quebrou só o cotovelo e podia ter quebrado a cabeça. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pelos milagres, sabe? Os livramentos que o Senhor fez por nós. Tem tantas outras coisas, mas eu ia ficar fazendo um vídeo aqui de 2 horas. Mas o que eu digo para vocês? Puxe na memória, tem muitas coisas que o Senhor faz por nós. Ele sempre faz, por todos nós. Se tem milagre, compartilhe na tua casa. Compartilhe, deixe os seus filhos saberem as coisas lindas que o Senhor fez por você. Sabe? Se não fez pela família, o que Deus fez, os milagres que o Senhor fez na sua vida. Compartilhe na tua família, deixe os seus filhos saberem o quão maravilhoso Deus é. Não guarde só para você, deixe eles saberem como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.